Vamos aquietar nossa mente, harmonizando as nossas energias somáticas e as psíquicas, e assim pedir a esse Pai de infinita misericórdia que desça sobre nós esses bálsamos benfazejos, refazendo a nossa mente e o nosso corpo, e que possamos assim, harmonizados, aqui dialogarmos sobre essa mensagem espiritual que o nosso irmão maior, Jesus, nos trouxe e que nós ainda, na nossa ignorância, não conseguimos compreendê-la. Que possamos, Pai, aqui semear essa semente de luz para todo este planeta tão necessitado da luz, do ensinamento que o nosso amigo, guia e modelo Jesus nos oferece a cada instante das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, nós podemos interagir, como vocês já sabem, é só entrar aí e conversar conosco e fazerem as suas colocações, as suas perguntas, e nós vamos fazermos essa interação. Então, como eu falei, o nosso tema é Natal, Renovação Espiritual. E é interessante que a gente vê que, conforme as convenções e o calendário da Terra, estabeleceu-se então que no dia 25 de dezembro, como sendo a data em que se celebra o nascimento de Jesus. Então, a gente vai ver essa convenção e é tratada sempre de forma diferenciada pelas diversas instituições religiosas. Nós vamos pedir às nossas irmãs para que comecem a fazer suas colocações em torno do tema e para que a gente comece e inicie esse debate. Para nós cristãos, é um evento, né, de grande importância, inclusive o nascimento de Jesus, ele é um divisor de águas na história, antes e depois do Cristo. E esse nascimento dele tem um simbolismo, principalmente o local onde ele nasce, a manjedoura, que ele nasce num local onde ainda estava os dogmas, ainda estava a predominância sacerdotal dos judeus como aqueles que conduziam essas verdades religiosas, e na parte econômica, política, nós vamos ter o Império Romano dominando, né, colocando as suas questões, as suas verdades. E ele nasce nesse meio, e se nós formos fazermos uma analogia, é um tempo que nós ainda estamos vivenciando hoje. E ele traz essa mensagem que nós vamos ter pelo anjo Gabriel, quando ele traz esse anúncio, que é essa mensagem que ainda precisamos internalizar e vivenciar nos nossos dias. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, ele trazia a mensagem do Pai, glorificando a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e essa proposta de paz, de amor, que é a essência do Evangelho, dos ensinamentos, que é a essência da lei que rege todo o universo. E que nós ainda hoje, mais do que nunca, precisamos construir essa paz, não externamente, mas internamente em cada um de nós. Então, daí que pudéssemos ter Natal todos os dias, né? Como já diz até a música, né? Que bom seria que se fosse Natal todos os dias, né? Trazendo nesse simbolismo da representação de Natal, desse renascimento de Jesus em nós, então a gente pode dizer que Natal é tempo de acolher, é tempo de celebrar, é tempo de partilhar,
e renascer em nós essa essência divina. Daí a gente compreender, pela fala de nossa irmã Josi, que esse nascimento de Jesus, mesmo tendo essa, e de Lúcia também, mesmo tendo essa data do calendário da Terra, mas também precisa nascer em cada um de nós, precisa nascer no núcleo familiar. Precisa esse anjo que anunciou a chegada do Cristo, anunciar a cada um de nós a paz, a benevolência, a caridade para conosco e para com o outro. E, como diz a família, como é tempo de celebração e tempo de reunião nas famílias cristãs, então a família considerada como a célula, uma pequena célula da sociedade, nós todos precisamos abrir os nossos corações, abrir o nosso eu, deixar a nossa essência se externar, porque todos nós temos internamente o Cristo, a luz, e que essa luz não acenda, não seja sensibilizada e externada somente nesse período do mês de dezembro, mas em todo instante em nossa vida. Portanto, Natal é celebrar e renovar não somente em dezembro, mas na minha compreensão, sempre em nossas vidas. Muito bem. Então, nós temos essa fala inicial das nossas irmãs e tanto a Josi como a Dalvani falaram em anjo. Como é que é para a doutrina espírita essa questão do anjo? É o anjo que veio anunciar a vinda de Jesus. Então, dentro da doutrina espírita, como é que fica essa terminologia, anjo? Qual é o entendimento, a compreensão exata, só para aqueles que ainda não, digamos assim, estão mais íntimos da doutrina? Na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz uma escala evolutiva de espíritos e divide em 3 ordens. Nós vamos ter a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos que ainda estão muito presos à materialidade, às sensações. É o nosso caso? Nosso caso, que é por isso nosso caso da humanidade, não é só o nosso aqui, hein? Nós somos chamados espíritos imperfeitos, né? Porque ainda estamos muito propensos ao mal. A segunda ordem seria os espíritos benevolentes. E aí ele vai ter os sábios, né, de sabedoria, e dentre esse, que é o benevolente, estaria o que nas denominações religiosas monoteístas, todas aceitam essa imagem do anjo, esse ser celestial com asas, e é aquele espírito que está voltado a fazer o bem, a proteger, e que nós que já viemos de uma vertente da Igreja Católica, né, nós chamaríamos o anjo da guarda. Os querubins aí já são espíritos pela própria graduação da Igreja Católica, já seria o espírito mais elevado. Então, para nós espíritos, são espíritos que já evoluíram mais do que nós, está já mais voltado para as questões espirituais do que as questões materiais e já está caminhando no bem. E depois vem a terceira ordem, né, só para a gente complementar, que ele chama dos espíritos puros, nos quais, né, Jesus seria um deles que passou aqui pela terra. Por isso, nos dito que ele é nosso guia e modelo. Então, ele já vive a sua espiritualidade em plenitude,
já tem uma elevação moral absoluta, né, e também intelectual. Então, os anjos são uma figura muito familiar para nós, e nós categorizamos dentro dessa escala que já seriam espíritos bem mais evoluídos do que nós. Muito bem, perfeito. E para nós darmos continuidade, então a gente vai então ver aqui a questão do que foi convencionado no mundo a respeito do Natal. Então, as tradições, o simbolismo, certo? Então, dos quais a doutrina espírita participa ou não participa desse simbolismo. Então, eu sei que, na realidade, o que a gente deve respeitar e reconhecer digamos, a época de Natal, esse costume da sociedade, para que realmente, digamos, onde ela costuma se envolver, fica mais envolvida num clima de maior fraternidade. Agora tem, digamos, muitas questões que envolvem esse Natal, que realmente faz parte de uma tradição e de um simbolismo, não é assim? Então, como é que fica dentro da doutrina espírita essa questão das tradições e do simbolismo? Não é? Então, é importante que aí vocês possam nos falar um pouco a respeito da árvore, né, que é um simbolismo. Então, também do Papai Noel, que de repente a gente vê mais a figura de Papai Noel se falar do que a propriamente do Cristo. Então, outro dia mesmo, só para fazer esse comentário muito rápido, eu fazia um trabalho acerca desse tema e aí eu procurava umas imagens do Cristo e falando, mas só vinha a imagem de Papai Noel. Lá no Google, que eu procurava, naquela parte, aquela pesquisa de imagens, só me vinha a imagem de Papai Noel, e o Cristo. Onde é que está nessa história toda? Então, é interessante a gente ver, porque nessa época, apesar de que a sociedade ela fica envolvida mais num clima fraternal, mas ela também muitas vezes se perde nessa questão do consumismo, nessa questão de... digamos assim, das questões e dos cultos exteriores, né? Sem buscar o que vocês já até falaram, que é a questão interior. É esse mergulho, essa reflexão, essa autoanálise em torno da questão, digamos, da reforma íntima e da transformação através da palavra do Cristo. Se formos pegar a questão do simbolismo, né, inicia-se até com essa questão da data do 25 de dezembro, do porquê 25 de dezembro. Nós sabemos que ali, naqueles países escandinavos, na época ali, hoje seria a Alemanha, Inglaterra, a própria França também, se comemorava um deus pagão, como era denominado, e para haver uma aceitação foi introduzido o 25 de dezembro, inclusive é denominado, né, o ano solar, por isso que Jesus traz essa questão do simbolismo desse sol. Muitas passagens da Bíblia nós vamos ter, né, o leão de Judá. Nós trazemos esse simbolismo porque era uma forma de trazer esses pagãos, né? Pagãos eram aquelas pessoas que moravam nas vilas e não seguiam o cristianismo, eram mais politeístas, e aí eles introduzem esse simbolismo do nascimento do Cristo no dia 25 de dezembro, onde havia todas essas comemorações pagãs. E paralelo a isso vão surgindo outros símbolos. Aí vai trazido a árvore de Natal, que é um grande simbolismo, é o pinheiro, porque ali na Europa, naquela época era fria, e as plantas geralmente elas secam devido ao frio. E o pinheiro é o único que resiste e fica verde. Então ele tem esse simbolismo da renovação, desse vigor do espiritual, da fé que não morre. Depois vem
a vela, que ela também traz esse simbolismo da luz, né? Aquela fé que ilumina, e aí a gente vai lembrar da simbologia, da parábola que o Cristo conta sobre a candeia, né? Quem tem, coloca no alto para iluminar. E, finalmente, vamos ter a introdução do presépio, que foi através de Francisco de Assis, ele tentando reviver todo esse percurso do nascimento do Cristo. Ele constrói, né, de barro, de figuras pequenas, e aí nós passamos a introduzir esses elementos. E o Papai Noel, existe a lenda, né, num país ali, agora não me vem o nome, que era um bispo que nesse período ele saía distribuindo, né, presentes, lembranças para as crianças. E depois foi incorporado, nós vivemos que hoje isso é muito presente num sistema capitalista, e começou a mercantilizar essa figura, né, essa imagem, e transformou no Papai Noel. Como a Coca-Cola, ela se apropriou muito desse símbolo para divulgar, né, o seu produto, e aí o Papai Noel recebeu essa roupa vermelha com esse gorro, que antes não tinha tão determinada essa cor vermelha. E é o que nós temos hoje, e de alguma forma esse Papai Noel não deixa de ter um referencial, é aquele que distribui presente, e a gente lembrar que essa distribuição de presente não deve se limitar só ao presente material, que é onde está a maior propaganda de Papai Noel. Mas se formos pegar o Papai Noel com um espírito no propósito de fazer o bem, qualquer um de nós, independente de classe social, de questões financeiras, nós podemos sim, porque nós podemos distribuir a caridade, nós podemos distribuir um agasalho, nós podemos dar uma palavra de consolo, de conforto a quem está aflito. Então, independe dessa questão material do presente, porque o mais simbólico e o mais dentro do que o Cristo propõe é a nossa moral, é essa palavra que eleva, que nos transforma e que nos fazem espíritos cada vez melhores. Você aí falando, e eu estava lembrando que essa questão, essa tradição do Papai Noel, esse simbolismo, que era atribuída aos alemães, né? Eles dizem que provavelmente uma lembrança de um bispo que era o São Nicolau, no século IV, né, que de repente ele era um religioso, paciente, caridoso, que distribuía muitos presentes. Depois, dentro do próprio Estados Unidos, teria se transformado nessa figura folclórica, realizador de sonhos, de desejos. Então foi mais ou menos por aí. Então é interessante que aí a gente veja realmente o que você acabou de falar, dessa renovação interior, desse presente que nós podemos doar. Então é natural, né, Dalvani, que de repente o Natal ele tenha esse tom festivo, né? As manifestações, das nossas manifestações de confiança renovada. Então, mas aí a gente não pode esquecer o trabalho, não é isso? Por isso que o Natal, na visão espírita, no dia a dia da visão espírita, a gente, eu particularmente não vejo que teria que ter uma diferenciação dos outros momentos, porque se a doutrina espírita prega a caridade e essa reformulação interior, essa renovação de dentro para fora, então é somente no Natal que as pessoas estão precisando de caridade, é somente no Natal que as pessoas precisam de uma prece, de uma visita, um doente precisa de uma visita no hospital, uma família precisa se reunir com outros convidados para fazer o evangelho no lar. Então, isso
na minha compreensão, também é um momento festivo, é um momento crístico. E essa cristandade não se limita somente a esse período de dezembro, mas por toda a nossa existência. Então, assim, não vejo uma diferenciação, não, pelo menos não deveria ter. Claro que existe pela uma cultura, por toda uma história que tem por trás, né? E nós seguimos essa crença, essa cultura, mas o profundo, o simbolismo profundo, não é só esse momento, não é só essa troca de presente, esse jantar com tanta gente, somente nessa noite do dia 24, mas esse momento festivo nas famílias deve ser sempre. Então, eu estou entendendo que para o espírita, ou para a doutrina espírita, digamos, o Natal ela não tem esse significado do nascimento físico de Jesus, mas o nascimento espiritual. E aí a gente lembra de um escritor espírita, Pedro Camargo, que no livro Em Torno do Mestre, que ele vai falar desse nascimento espiritual. E aí ele faz essas colocações quando o Cristo nasceu para você. E ele fala de diversas figuras bíblicas, como Madalena, João Evangelista, e muitas vezes a gente escuta falar, quando é que o Cristo, para Paulo, na estrada de Damasco, na entrada de Damasco, e para nós, outros, quando foi que o Cristo nasceu? Então, quer dizer, sempre essa questão voltada para o nosso interior. Então, quando Cristo nasceu em você, quando Ele te tocou, ou quando nos tocou, que momento foi esse para que realmente eu possa dizer o Cristo nasceu em mim, ou Cristo vive em mim verdadeiramente? Mesmo que às vezes a gente sinta uma certa dificuldade, porque nós sabemos que nós não somos seres ainda totalmente evoluídos, estamos num processo de evolução. E então a gente, para dizer o Cristo vive em mim, é uma coisa realmente muito séria mesmo. Um compromisso enorme. Podem ficar à vontade. Pode dizer. Joana, eu vou pegar aqui uma Joana de Ângelo, em uma das suas obras psicológicas, salvo engano, Saúde e Consciência, ela diz: vigia-te e descontrai-te, deixando-te identificar pelos valores grandiosos, facilitando aos que convivem contigo o mesmo ato de desvelamento de grandeza. Então, no momento em que a gente começa a tomar a consciência de si mesmo, a vigiar os nossos atos, a compreender que precisamos compreender o outro, cada um na sua forma, respeitando e acolhendo cada um como é, mas primando também pelo nosso engrandecimento de alma e deixando que essa harmonização interna, cuidando dessa harmonização interna, primando por essa serenidade interna, mesmo nos momentos intempestivos, nós vamos de alguma forma, claro que dadas as imperfeições morais, ao atraso moral que todos nós no planeta Terra ainda vivemos, e temos muito o que viver e aprender para viver melhor. Então, mesmo esses lampejos de harmonia, de serenidade, de consciência que você tem de si mesmo
e para com o outro num olhar de compaixão, num olhar de serenidade, de compreensão, de humildade, de respeito ao outro, de alguma forma, essa luz é um nascimento crístico em nós. É interessante que quando você falou em torno do mestre, né, que é de Chico Xavier, a psicografia, e que refere-se, né, onde Jesus nasceu, ele tem nascido em diferentes épocas e lugares nos nossos corações quando nós começamos a descobrir o amor. E geralmente ele se inicia através daquela dor, da desolação, das perdas. E aí a gente vai lembrar aquele grande sol que Jesus é, que ele aquece através do seu evangelho. E aí a gente lembra Lucas, que Jesus realmente é esse sol que aquece, quando ele diz que eu sou a luz do mundo. O próprio Jesus nos dizia. E o título que ele aceitava era o título de mestre. E lá em Lucas, nós vamos ter uma passagem quando ele diz assim: Maria deu a luz ao primogênito. Essa luz que veio iluminar o mundo, as nossas mentes, as nossas consciências. Nós temos falado desse nascimento físico, mas na verdade o simbolismo maior e o que a doutrina nos traz, que é a nossa temática em todos os momentos, é a nossa transformação moral. O maior nascimento é esse, de Jesus em nossas vidas, nessa transformação. E quando Lúcia falou, Maria de Magdala se pergunta, né, na história, e ela diz: foi lá naquela praça quando ele me olhou, e aquele olhar meigo me contagiou, e eu senti acolhida como nunca tinha sido na minha vida. Foi perguntado a Pedro quando foi que Jesus nasceu para ele, e ele diz: foi lá no pátio do palácio de Caifás, quando o galo cantou e eu o neguei 3 vezes. E aí eu descobri que ele era a verdade da minha vida. Foi perguntado ao Paulo de Tarso, e ele diz que foi na estrada de Damasco, quando ele ficou cego, e na cegueira ele enxergou Jesus. Foi perguntado a Francisco de Assis quando foi que ele, onde e quando descobriu Jesus. Ele disse: foi na praça pública, quando eu me despei de todas as minhas vestes e segui um caminho novo. Foi aí que eu descobri e encontrei Jesus. Então, cada um de nós vamos ter o nosso tempo e o nosso momento de quando nós descobrimos esse Jesus, esse símbolo de paz, esse pacificador que tanto nós precisamos no mundo e que ainda na nossa pequenez não conseguimos vivenciar em toda a plenitude. É verdade. E aí a gente joga, então, para vocês que estão nos assistindo. Então, quando foi que Jesus nasceu para você? Então, você já tem essa ideia? A gente consegue responder? Não precisa. Agora, para não tomarmos o tempo aqui com nossas experiências, mas certamente cada uma de nós tem uma história, e essa história realmente, onde cabe esse encontro com Jesus, ela é diferenciada, mas é semelhante. Porque quando Jesus realmente nos toca a sua mensagem, então nós nos sentimos mais fortalecidos nesse processo de renovação, da busca da transformação. Mas eu fico pensando assim, então, já que Jesus é o aniversariante, não é? Então quem são os convidados? Não é? Então, quem são esses convidados? Muitos convidados e poucos. Então, será que realmente nós somos convidados para a festa de aniversário de Jesus? E qual presente, então? Normalmente a gente leva um presente, não é assim? A gente leva um presente. Então, qual é o presente que nós vamos levar para Jesus? Certo?
E depois, quando você conhece, você diz assim, o que é que Lúcia gostaria de ganhar? Né? Algo que tem assim uma certa identificação. Aí eu pergunto, o que Jesus gostaria de ganhar neste momento? Digamos, não só onde é celebrado o seu aniversário, mas um aniversariante da magnitude de Jesus, o seu aniversário não é apenas em um dia, ele é para ser festejado todos os dias, todos os anos. Então, eu penso que o que ele vai querer é justamente que nós possamos, de repente, cumprir com as leis de Deus. Então, Deus, nosso Pai, renovando compromissos e fazendo a vontade do Pai, que era o que ele nos falava. Seja feita a vontade, né, do Pai, a vossa vontade. Então, é isso que é interessante, de repente, a gente ir refletindo. Então, para saber se nós estamos fazendo a nossa parte, né, se nós vamos entrar nessa festa ou se nós vamos ser barrados. Então, corre um risco aí. Então, de repente, você chegar na porta da festa, pensa aí, e agora? Fui barrado. O que é que acontece? É interessante você falando, né, esse presente. E o convite que ele fez foi para os homens de boa vontade, né, que nós tivéssemos essa boa vontade, né, de amar o nosso próximo, que é o maior ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, quando você foi citando o presente, eu lembrei que tem a questão dos reis magos, né, que eram reis no Oriente. Eles seguem a estrela guia e essa estrela guia tem um simbolismo que é os ensinamentos, é aquela que nos orienta, que nos conduz o caminho que devemos seguir. Por isso que essa estrela ela levou até Jesus, que nesse momento simbolizava estava revertido ali, nesse simbolismo do nascimento dele, toda a lei divina e que ele veio nos trazer essa compreensão, uma linguagem para o nosso entendimento enquanto espíritos ignorantes que ainda somos. E aí vem os 3 presentes, que é muito simbólico, né? Nós vamos ter o ouro, que nós sabemos, e interessante que é falado materialmente, mas o simbolismo deles. Porque o ouro é o elemento, é o metal mais leve que tem na natureza. É o único metal que não oxida. Então, imagine aí essa pureza, o simbolismo da pureza desse espírito que estava ali, que esses reis estavam reverenciando. Depois vem o incenso, que aí traz o simbolismo dessa ligação, né? Quando você tem que a fumaça tem um simbolismo de você levar, de transcender, de levar para os céus aqueles nossos pedidos. Então, ele simboliza essa transcendência, né, do espírito puro que chega à Terra para nos ensinar, para nos ajudar a fazermos essa nossa transcendência de espíritos ignorantes para espíritos benevolentes. E, finalmente, a mirra, que era muito utilizada como um produto, como uma erva medicinal. Então, ele ali simbolizando a cura de todas as nossas ignorâncias que precisamos curar. E aí vamos curar através da nossa renovação espiritual, que é esse o ensinamento que o Cristo veio nos trazer. E interessante, ele não impôs a ninguém esse seu conhecimento. Ele acolhia, ele falava, ele explicava, ele tocava o coração. Ele era o mestre que falava ao coração e não só ao intelecto. Por isso que é a nossa grande referência para a humanidade, principalmente no Ocidente, que foi onde mais penetrou os seus ensinamentos. Verdade. E nós temos aqui a interação do nosso internauta, que ele diz assim: precisamos lembrar mais do Cristo e deixar mais o mundo neste período do ano. O consumismo e o capitalismo nos cega, mas depende apenas de nós a vigilância e tornar este momento um momento de reflexão e reforma íntima.
autor anônimo. Então, realmente, a gente vê, e é importante que, de repente, por nós já vimos de uma cultura onde há muito, se é trabalhado essas tradições, esse simbolismo, então, mesmo que a maioria de nós, mesmo espíritas, de repente não estejamos vendo o Natal como uma festa de consumismo, né? Então é importante, de repente, a gente não reforçar esse culto ao materialismo, esse culto à materialidade, trocando simplesmente presentes entre si. Então, como até se a festa fosse, de uma certa forma, apenas nossa, apenas aqui deste mundo, sem procurar buscar esse simbolismo maior, como a gente está falando aqui desde o início. Então, de que realmente a gente precisa ser tocado e buscar essa reforma, sair dessa zona de conforto que nós nos colocamos, atendendo a determinados apelos, vícios, desejos, e esquecendo da necessidade dessa reforma. Eu penso que a maioria das pessoas, de repente, vocês podem aí comentar também, por faltar essa, digamos, essa crença, ou esse entendimento, essa compreensão na vida futura, na vida pós-morte, então elas começam a vivenciar mais aqui o agora, sem saber e sem procurar saber de questões filosóficas antigas, que é de onde a gente veio, porque estou aqui, para onde eu vou, e aí fazendo com que você viva mais o materialismo, com que você viva mais e não perceba a necessidade dessa transformação. Vocês gostariam de comentar essa questão do materialismo, do consumo? Não deixa de ser um momento que reforça pelo hábito e pela cultura, como já falamos, mas precisamos fazer um esforço no sentido de nos desapegarmos, de ter uma compreensão de um Natal não só voltado para as questões materiais, onde o presente não teria que ser simplesmente material, mas um presente de uma forma espiritual, digamos assim. E como seria esse presente de uma forma espiritual? Seria um presente no momento onde você começasse a perguntar para você mesmo o que precisamos melhorar em nós, fazer um autoexame, uma autorreflexão. O que preciso, o que eu estou precisando melhorar em mim ou mudar em mim, já que estamos fechando um ciclo, fechando um ano para iniciarmos um outro ano. Então, estamos fechando um ciclo para abrir um outro ciclo. O que é que eu já posso me despedir nesse ciclo que eu estou deixando agora, nesse ano de 2015, e o que eu posso levar de novo para esse novo ciclo? O que é que esse Natal está mobilizando em mim, que eu possa abrir a minha consciência e ver em mim mesmo o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar e como eu posso contribuir para a melhora do outro. Porque quando a gente começa a se melhorar, a gente diz sempre, e é real, a gente não muda o outro. Mas quando a gente começa a se melhorar, a gente percebe que o nosso grupo familiar, que há uma mudança. E essa mudança foi a partir de mim. Pode ser sim a partir de mim. Se um membro de um núcleo familiar começa a fazer uma autorreflexão
e tomar consciência da sua conduta ética moral, no sentido de querer se melhorar, algo naquele núcleo familiar, nas suas relações familiares, relações de trabalho, vai mudar. Porque nós migramos e essas atitudes chegam ao outro, essa energia chega no outro e o outro começa a ter uma outra compreensão e até se perguntar também, a se questionar o que é que eu posso fazer. Então, o primeiro passo é a gente com a gente mesmo, é essa melhoria interior, é essa reforma íntima, é essa evolução espiritual, que é para isso que aqui estamos, para essa evolução, para esse caminhar no sentido de crescermos a cada instante, buscando sempre essa reformulação interna. É nesse sentido. Então, Eu ia só lembrando aqui que Jesus, ele, quando se fala que ele foi um grande divisor de águas, porque antes nós tínhamos um mundo voltado, né, para a vingança, para o ódio, inclusive entre os judeus, né, e os romanos, entre os próprios judeus havia as dissidências. E quando Jesus vem, a gente tem essa percepção de um Deus do exército, um Deus guerreiro, um Deus vingador. Quando Jesus vem, ele muda totalmente a percepção de mundo, porque ele começa a trazer esse Deus de amor, esse Pai. Ele chama Pai porque nos aproxima. Até então nós tínhamos esse Deus distante, e ele traz esse Deus para próximo de nós, esse Deus que está interno, quando ele nos diz, vós sois deuses. Então ele está nos trazendo toda essa potencialidade que é o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Quando nós estivermos vivenciando isso aqui na Terra, daí os homens de boa vontade, nós estivermos exercitando, nós estaremos nesse início de transformação. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos imaginar que o nosso irmão maior, Jesus, chegasse aqui para cada um de nós e fizesse essa pergunta: quem sou eu em sua vida? E eu acho que é uma reflexão para nós fazermos, no sentido de compreendermos, como foi falado aqui por Úrsula, por Dalvani, essa nossa proposta de transformação, de crescimento espiritual. Quem sou eu em sua vida? Fica aí uma boa reflexão para todos nós. E aí também, depois de tudo, que nós já estamos aqui comentando e falando, e a gente fica pensando, então, como deve ser comemorado esse aniversário? E nós já falamos que é não apenas um dia, mas comemorado todos os dias do ano. Então, que também devemos buscar essa reflexão. Quando Jesus nasceu para você, o que ele significa para você, o que ele é em sua vida, aí fica, como a gente deve comemorar esse aniversário? Mesas fartas, muito vinho, muitos presentes. Então, quer dizer, aí é a questão exterior, é o culto exterior, certo? Mas aí a gente não pode esquecer de quê? Da prece. Eu gostaria de contar também rapidamente que alguns anos atrás, quando eu comecei nos meus natais, eu gostei sempre dessa data, porque ela aproxima mais, ela junta mais. Então, é uma data que as pessoas elas são mais solidárias, elas procuram, pelo menos naquele momento, fazer algo diferente. E aí eu me recordo que eu comecei a colocar no meu Natal a prece, a mensagem. E eu notava que tem alguns familiares que ficavam um tanto quanto incomodados, querendo apressar a ceia, né? Que aquilo demorava demais, todo mundo com fome, aquela coisa toda.
E o tempo foi passando e eu fui colocando mais um ano, e fazia, lá vem, é a hora da prece. E eu digo, pois é a hora da prece, vamos aqui nesse momento falar um pouco a respeito de Jesus. E com o passar do tempo, os próprios familiares, aqueles mais apressados, digamos assim, começou, olha, vamos fazer o Natal, esse ano vai ser lá em casa, e você traz a mensagem. Olha, é importante, não pode passar sem a mensagem. Então, quer dizer, é importante a gente ir colocando lá aquela sementezinha, que ela vai desabrochar. As pessoas vão perceber e sentir essa necessidade. Porque todos nós, quando nós estamos vivendo só na bonança, a gente esquece um pouco de Deus. Quando a coisa aperta, aí lá vem Deus para cá, Deus para lá, até o ateu... pelo amor de Deus, Deus me ajuda. E aí, a prece, a reflexão sobre os objetivos alcançados, análise crítica interior, o que mais? Os compromissos assumidos antes do reencarne, porque nós assumimos compromissos antes do reencarne. E se você parar um pouquinho e ver, e a gente fala, dentro da doutrina, se há uma fatalidade, essa é a evolução do ser. Então, aí a gente pode pensar dessa forma, dentro dessa proposta evolutiva, dentro do planejamento reencarnatório, de repente, o que é que eu estou fazendo? Eu evoluí? Houve evolução? Então, eu me conheço melhor, porque aí a gente traz para a questão psicológica também, que a gente não, as nossas dificuldades, os nossos conflitos advêm justamente dessa falta de conhecimento de si. Eu não me conheço, eu só atendo aos meus apelos de desejo, como já falamos. Então, nos tornarmos homens e mulheres de bem. Então, eu penso que é dessa forma, uma forma de comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, o nascimento espiritual. Claro que aí nós não, se sentimos essa necessidade, e é importante reunirmos a família numa ceia, haver aquela confraternização, até a sua troca de presentes, se assim achar necessário, mas que realmente tenha aquela união, tenha um significado maior. Acho muito importante essa sua fala, dando esse exemplo dessa semente, né, da plantação, porque nós sabemos que nós viemos, todos nós, na família que precisamos vir, dentro desse planejamento espiritual que foi focado aí por você, é onde nós estamos, né? E sempre em cada núcleo familiar há um elemento, há um ser que nós ou chamamos de o problemático ou o muito sabido, o muito sábio, o intelectual, o sabe tudo, que muitas vezes é visto pelo núcleo familiar como essa pessoa assim, e um outro visto como o problema. E aí é quando nós precisamos compreender que estamos nessa família porque precisamos estar, e a função que nós temos em cada clã familiar. Você demonstrou nesse instante, na sua fala, que começou a plantar essa semente na tua família. Então, certamente, tu tens uma função nessa família, não é? Com essa semente. E assim somos todos. Porém, nem todos temos essa compreensão ainda de como começar a plantar essa semente. Vamos plantar de alguma forma. Vamos dar um bom exemplo, vamos fazer uma prece, vamos convidar para fazer um evangelho no lar. Se não vai no primeiro momento, no segundo, no terceiro, vai, você que teve a iniciativa, faz esse momento de evangelho, começa a fazer, mesmo que os membros da família não participem presencialmente do evangelho,
mas estão recebendo as energias e o convite espiritual para em outro momento participar. E isso também é uma semente plantada, que deve ser plantada. E a gente precisa observar nas nossas famílias e em cada família, qual é o meu papel? Fazer essa pergunta, qual é a minha função nessa família? Qual é o meu papel nessa família? Se eu tenho a função de orientar ou de iniciar, de tomar sempre as iniciativas, que o façamos sem vaidade alguma, mas com responsabilidade, com serenidade e com a convicção de que estamos ali plantando uma semente e que certamente essa semente vai brotar e trazer novos frutos. Enquanto vocês falavam, né, só complementando um pouco, e eu fiquei imaginando, né, o simbolismo do Natal, que seria. E aí eu acho que é algo que a gente teria que pensar sempre como uma dádiva do céu para nós, espíritos aqui encarnados na Terra, por ter recebido esse espírito iluminado, para que nós pudéssemos a cada momento, e ainda bem, ainda na nossa ignorância, nós temos esse mês de dezembro, com todas as suas questões materiais, mas que ainda é necessário para a nossa condição, que ainda estamos, para refletirmos sempre que é um recomeçar. Então, cada vez que nós estamos falando, estamos conversando, estamos trazendo esse nascimento do Cristo, nós estamos dando essa oportunidade de estarmos refazendo e recomeçando a nossa vida, porque Ele traz essa mensagem de renovação de vida, do homem velho que devemos deixar a cada dia para nos transformar nesse homem novo. E aí essa oportunidade da ceia, que possamos ter, né, nesse simbolismo da ceia, esse alimento que é essa fraternidade, essa comunhão com a família, porque se nós não conseguirmos nos apaziguar com os nossos familiares, como é que nós vamos nos apaziguar com os de fora? Porque aqueles que estão ali, que desde que nascemos, que nos encontramos, já conhecemos um pouco as suas virtudes, os seus defeitos, as suas limitações, as suas dificuldades. Então, se nós não trabalharmos, de aceitarmos essas pessoas que têm as suas dificuldades, como nós também temos, então fica muito mais difícil de nós lidarmos. Então, que seja essa ceia, traga esse simbolismo de comunhão, e nada melhor do que uma boa ceia, né? O vinho, que tem também o seu simbolismo, que o Cristo também traz, para que pudéssemos, né, nos confraternizarmos. Ainda é muito bom se confraternizar através do alimento material. Ele ainda consegue agregar, né, esses seres ainda imperfeitos em torno de uma causa. E em torno de uma mesa. Em torno de uma mesa. Em torno de uma mesa, há muita coisa a se colocar aí. E aí o que a gente quer deixar para todos realmente é que possamos fazer com que o sentido do Natal, o sentido verdadeiro, ele deve ser de autoconscientização, buscando a comunhão com valores do bem, né, ligados certamente, fundamentalmente, aos interesses do espírito e da vida imortal. Então, a gente não pode esquecer esses interesses do espírito e da vida imortal. Que nós não venhamos a ser reféns ou prisioneiros das aparências, do materialismo, dos cultos exteriores, né, do consumismo, né, para que depois a gente não entre já 2016 cheio de dívidas, né? Então, que é outro tema muito interessante para a gente tratar. Mas, meus irmãos, nós queremos deixar aqui um forte abraço. Vamos pedir à nossa irmã Dalvani para fazer a prece de encerramento, que realmente nós possamos, todos os momentos de nossa vida, buscar a Jesus.
buscar essa autoconscientização para que possamos ter uma vida melhor e que o nosso Natal seja todos os dias do ano. Muita paz para todos. Vamos deixar nesse Natal o nosso coração pulsar na alegria, no bem, na paz, no amor, deixando a nossa consciência livre. Jesus amado, queremos te agradecer, Pai, por esse momento de reflexão, junto com todos que nos acompanham, que essa reflexão chegue a cada coração, abrindo as janelas, as portas para a transformação interior, para a renovação moral, renovação do espírito, evolução consigo mesmo, evolução, transformação, bondade, amor, caridade. É o que todos nós precisamos, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja.